Pessoal, esse vídeo é só uma revisão só sobre o assunto, bem curta. Eu sei que está sendo de última hora, só que para quem quiser uma ajudinha aí, uma revisão, tá esse vídeo aqui. Eu vou dividir ele em três partes, para cada assunto, beleza? E é só para tirar algumas dúvidas e explicar o resumo do assunto, beleza? Porque Sandra também, ela complica o assunto todinho. Mas enfim, primeiro assunto é fungo, reino fungi. Reino fungi é o reino a qual pertencem os fungos, beleza? E o estudo que analisa os fungos é a micologia. Acho que não vai cair, mas é importante saber. Micologia, estudo dos fungos. E reino fungi, o reino a qual os fungos pertencem. Os fungos estão em todo lugar do planeta. Inclusive, uma curiosidade é que o maior ser vivo do mundo é um fungo, beleza? Isso aqui vai cair, de certeza. Então, essa parte aqui é a parte mais importante do assunto. Característica geral dos fungos. Os fungos são eucariontes. Eucariontes, assim como nós seres humanos, são aqueles seres vivos que têm um núcleo, ou seja, a sua célula possui um núcleo, beleza? Eles podem ser unicelulares, que só tem uma célula, ou pluricelulares, que é mais de uma célula. Unicelulares, no caso da levedura, e pluricelulares, no caso da maioria dos fungos. Possuem parede celular, constituída pelo polissacarídeo quitina. Para quem não sabe, quitina é um polissacarídeo, ou seja, um açúcar que reveste é basicamente a proteção dos fungos. Eles revestem todo o fungo. Os pluricelulares, têm mais de uma célula, são formados por células alongadas que formam estruturas filamentosas chamadas de hifas. Pessoal, hifas são esses aqui. Tá vendo esses filamentos amarelos? Eles são hifas. Basicamente, são um conjunto de células que formam esses filamentos. Continuando. As hifas se entrelaçam. Elas se entrelaçam formando o micélio, ou corpo do fungo. O micélio é o fungo por completo. Quando as hifas, essas raízes aqui, e esses filamentos se convergem, tem muitos deles, é formado o micélio, que é o corpo do fungo. É o fungo por si só. Ele é o fungo, completamente o fungo. Entende? Heterotróficos e acrodofilados. Heterotróficos, porque ao contrário do que muita gente pensa, os fungos eles não fazem fotossíntese, ou seja, diferente das plantas, grava isso que é muito importante. Os fungos não fazem a fotossíntese, ou seja, eles têm que adquirir a sua energia, o seu alimento, por outros meios, porque eles não produzem por si só, beleza? Eles podem adquirir por parasitose ou por outro tipo de conexão com o ser vivo, beleza? Enfim, eles são aclorofilados, ou seja, eles não possuem as características nem o pigmento para fazer a fotossíntese. Eles são diferentes totalmente das plantas. Ao que muita gente acha, eles são totalmente diferentes. Possuem o glicogênio como carboidrato de reserva. O glicogênio também é um açúcar, assim como a quitina, e eles usam, um polissacarídeo no caso, eles usam como reserva de energia, beleza? Essa reserva aqui é reserva de energia. Maioria saprófitas. Saprófitas são quando eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Quando tem uma coisa morta na floresta, um tronco morto, pronto. Esses fungos saprófitos, eles se alimentam daquela matéria orgânica morta. A digestão é extracorpórea. Lembra disso que isso aqui é muito importante. Assim como a característica geral, aqui é muito importante você lembrar. Digestão extracorpórea. Ou seja, ele fala de digestão fora do corpo do fungo. Basicamente, o fungo ele libera enzimas que vão lá e destroem, decompõem o alimento, o nutriente, e o fungo se absorve daquilo que já está, entre aspas, é, como posso dizer, já está em forma de material para eles digerirem. Ou seja, eles mandam enzimas que fazem o processo de digestão daquele material e eles absorvem, beleza? E tudo isso fora do corpo, né? Para desenvolverem é necessária umidade. Lembra disso também, o fungo só se desenvolve com umidade. Como, o que é umidade? Pronto, tá ligado o banheiro? Sabe por que no banheiro de algumas casas é normal ter fungo nas paredes? É porque quando está tomando banho quente, o banheiro fica úmido. Então, ali é o lugar perfeito para desenvolver fungos. Um lugar que não tem umidade e tem luz do sol, tem muita luz do sol, não consegue ter fungos. O fungo não consegue viver ali. Muitos fungos são parasitas de plantas e de animais e podem causar doenças em seres humanos. Os fungos podem ser parasitas, como eu disse, para conseguir se alimentar e ter sua energia. Só que essa parasitose é justamente
o que causa a doença nos seres humanos ou nas plantas, beleza? Toda parasitose é ruim. Então, eles sobrevivem às custas do outro hospedeiro. Eles sobrevivem com os do hospedeiro. Por exemplo, alguns fungos como, sei lá, pé de atleta. Pé de atleta é um tipo de doença causada por fungo. O fungo está ali no seu pé para justamente se alimentar da carne da pele morta e isso causa doença em você. Reprodução. Ela pode ser assexuada e sexuada. Lembra disso, beleza? Ela pode ser tanto assexuada por meio de esporos, ela pode ser quanto sexuada. Pode ser tanto sexuada por meio dele se dividindo, quanto sexuada por meio de esporos, beleza? Eles soltam esporos no vento. Isso aqui não vai ser muito útil, não. Acho que não vai cair, não. Eu acho, né? Enfim, habitat. Ambientes terrestres úmidos, sombreados e também aquáticos. Outra coisa, os fungos também sobrevivem em ambientes aquáticos. Do contrário que muita gente pensa, né? Acha que só tem na terra. Não. Eles também são presentes na água. Aqui está a estrutura das hifas, do micélio. E, pessoal, alguns fungos que se reproduzem através de maneira sexuada, eles justamente expelem esporos, essa parte de cima, e esses esporos caem em outro lugar, outra planta, etc. E acaba formando outra estrutura, outro tipo de fungo. Aqui são fotos dos fungos, beleza? Isso aqui é um fungo muito conhecido, a Amanita muscaria, que é muito venenoso, inclusive. Esse um fungo chamado orelha de pau, parece uma orelha, né? E geralmente fica em troncos, na verdade. Isso daqui é a Ascotromela, também não é muito interessante analisar aqui, mas só para vocês entenderem mesmo a estrutura dos fungos. Os mais comuns que vão cair na prova é esse daqui, que é o orelha de pau, e esse aqui que é a manita, que é muito venenoso, né? Aqui são hifas cenóticas, septadas. Isso aqui não precisa saber não, beleza? Acho que não precisa saber. Não vai cair isso aqui no caso. Mas só para vocês terem uma ideia, é que as hifas podem ser cenócitas ou septadas. Basicamente, as septadas são um filamento longo que é tipo compartido em compartimentos, aqui na foto. Vamos supor que cada linha dessa, cada fiozinho desse, tem tipo um compartimento onde tem um grupo celular. É basicamente isso. Já as dicarióticas, elas não possuem esses núcleos, beleza? É tudo junto. Aqui, um exemplo. Aqui está a septada, no caso, dividida, e aqui está a septada, que é tudo junto. Não tem essas divisões aqui não, beleza? Aqui está a classificação das hifas, beleza? Não vai cair. Beleza. Aqui são uma introdução ao fungo celular. Basicamente, esse fungo celular aqui é o fungo da levedura. A levedura é um tipo de fungo que é muito usado na fermentação de alimentos. Acho que se dizer, só que os fungos são prejudiciais à saúde, alguns, só que outros são muito bons para a saúde. Inclusive, um fungo deu origem a um antibiótico, no caso, a penicilina. É muito importante também. Acho que vai cair isso daí, é uma questão que isso daí vai cair. Lembra disso, beleza? A penicilina foi um antibiótico criado com um fungo, que é o penicillium. E também o fungo é presente em alimentos como queijos, como o próprio pão, né? Que é usado na fermentação, bebidas, na fermentação alcoólica, etc. Aqui acho que não vai cair, é tudo besteira. Aqui é a reprodução do fungos, é que não precisa. Só realmente provas muito difíceis que cobram isso aqui, que é a reprodução do fungo. E acho que não vai cobrando, não é possível também. Aqui não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Enfim, se vocês quiserem olhar,